Senhor, nosso Deus. Senhor Deus e Pai, muito obrigado por esta rica e preciosa oportunidade que mais uma vez, mais uma terça-feira, tu concedes a esta turma da terça-feira do curso básico em teologia. Te pedimos, Espírito Santo, venha ministrar rica e poderosamente as nossas mentes, aos nossos corações. É a tua palavra que será explicada, ensinada, explanada e exposta. O vaso aqui, que sou eu, sou frágil, pequeno, fraco, dependente 100% de ti. Por isso, usa de bondade e misericórdia para comigo, ajudando-me a transmitir aquilo que tu queres e aquilo que está fielmente registrado na tua sagrada Escritura. Senhor, não quero estar aqui falando de mim ou de pontos de vistas pessoais, mas da tua palavra, como ela é em si. Muito obrigado pela vida dos meus irmãos que, com muita dedicação e esforço, têm estado aqui. Eu sei que para a maioria é um grande sacrifício, ainda que seja uma vez por semana, mas eu quero te agradecer pelo esforço, pela dedicação que muitos estão colocando para estar aqui. A honra e a glória, a majestade damos a ti, entregando esta classe aos teus cuidados, agradecidos desde já, em o nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Muito boa noite, a paz do Senhor. Para quem eu não cumprimentei, estão Pai do entrando Senhor agora. Jesus. Senhor Está pastor, quantos ali, tá irmãos? ali, irmão Ailson, o homem da camisa. Se você quer se vestir Paz do bem, Senhor. olhe para o irmão Ailson, né? Ele não nunca vai dizer porque é um segredo de Estado, mas esse homem trabalhou em alguma boutique de moda Ei, masculina pastor. daquelas, né? Quem sabe de Yves Saint Laurent para cima. Então, se Ô, quem você, meu sou eu? irmão, não, fala, a humildade desse homem é tão grande que ele vai sempre negar que ele trabalhou e é especialista em roupa masculina de alta qualidade. Olha a camisa dele. Ele nunca repete, irmãos. Se você perceber, eu repito camisa para lá e para Eita. cá. Aí isso não repete. Meus irmãos, graças a Deus estamos aqui. Está lá, irmã Laila. Irmã Laila hoje está com aparência de professora de universidade. Meu Deus, não sei se o seu esposo, irmão Moraes, disse isso. Meu bem, seu rostinho hoje é de professora universitária. Professora cansada, então. Cansada, mas faz parte, minha irmã. Quem não está cansado nessa terra? Se você me disser, quem não está cansado nessa terra, levanta a mão, né? E aí, ninguém vai levantar a mão. Aliás, todo mundo vai levantar a mão, né? Mas eu agradeço a Deus pela determinação, né, que vocês tiveram em estar aqui, porque para estar aqui tem que ser determinado e tem que se sacrificar, porque do contrário, as coisas não acontecem. Meus irmãos, estamos hoje na nossa segunda aula da matéria de soteriologia, a doutrina da salvação. Repito, segunda aula da nossa matéria soteriologia, a doutrina da salvação. Vamos fazer aqui uns rápidos esclarecimentos. Eu não gosto de fazer avisos no meio da aula, porque rouba muito tempo, né? E o nosso tempo realmente ele é bem contadinho e temos que ser prudentes no uso do tempo. Primeiro aviso, alguns alunos, não são todos, mas eu tenho que lançar esse aviso a nível geral, né? Ainda estão devedores da mensalidade do mês passado de junho. Então, por gentileza, alguns já conversaram comigo, é óbvio, entendo. Alguns estão com dificuldades em receberem o seu cheque, o seu salário, a sua semana ou quinzena, o que seja, já conversaram comigo. Já outros não conversaram comigo, e aí eu fico no ar, eu fico boiando, sem saber a situação do aluno. Então, se você, aluno, não conversou comigo e está devedor do mês de junho, converse comigo e, na medida do possível, venha. Outra mensagem aqui, vamos lá. Tá vendo algum probleminha aqui que eu não estou conseguindo. Ok. Não está em. Irmão Kelson, eu não estou conseguindo enviar para ele o link, está tendo uma certa dificuldade, vou ter que revisar isso. Perfeito.
Irmão André está entrando, vamos esperar, irmão André, que eu quero voltar a fazer o rápido aviso, né? Eu não vou repetir esse aviso, não, não é muito conveniente. Boa noite, a paz do Senhor, irmão André. Rafael, Maravilha, maravilha. Ok, vou repetir o aviso bem rápido, não vou ser repetitivo pela terceira vez. E temos aqui alguns poucos alunos que, por circunstâncias, ainda estão devendo a mensalidade do mês de junho. Eu peço a gentileza, se você ainda não conversou comigo, converse, é fácil. Pega o telefone, não vai durar nem mais de 60 segundos e resolva, na medida do possível. Se você precisa de um tempo maior, é conveniente então a gente trabalhar com esse tempo, mas eu entendo que alguns não puderam pagar em dia o mês de junho devido a algumas dificuldades pessoais que todos nós, claro, eventualmente vamos enfrentar. Esse é o avisinho que eu não vou repetir. Segundo, quero agradecer os que já fizeram os seus pagamentos de coração. Deus abençoe, continue prosperando e fortalecendo a cada um de querido, vocês. Terceiro, eu ainda estou devendo a liberação das notas da prova de síntese do Novo Testamento. Mas, infelizmente, não sei se vocês sabem, 9 alunos não puderam fazer a primeira chamada. Acredito que, não sei se serão todos os 9, mas hoje uma boa maioria vai fazer, né? Não é desculpa, mas tudo coincidiu, né? Estou passando, né, 2 semanas muito apertadas, né? Tanto com o trabalho da Faculdade Teológica como questões de saúde envolvendo a minha saúde e a saúde de minha esposa ao mesmo tempo. Então, quem está segurando a barra aqui em casa, acredite, é nosso filho que está cuidando tanto de mim como de minha esposa. Então, eu peço um pouquinho da paciência de vocês. A gente vai superar esse momento, é um momento um pouquinho assim difícil que a gente às vezes vive, né? Eu não sou tão jovem como vocês, não tenho os 18 anos do irmão Victor, ou os 18 anos do irmão Ailson, ou os 18 anos, né, do irmão André, mas são 65, com obrigado, alguns pastor. são com alguns pequenos Quem pesos da dera. vida, entende? E a gente está batalhando aqui para superar e não deixar ninguém no prejuízo. Se tudo correr bem, na quinta-feira eu já vou estar liberando as notas, né, no WhatsApp privado de cada um de vocês. Então tenha essa pequena paciência, tá? Porque hoje, fazendo essa segunda chamada, então eu já vou ter todo o bolo completo, certo? E aí já envio já tudo para vocês. Quem Bom, tiver Pastor, o bolo agradeço. ganha o quê? antes de começar a aula, eu fiquei pensando a semana toda da aula passada, do acontecimento que tinha acontecido com o pastor lá, e aí deu certo, eu estava em oração, Não, torcendo. infelizmente não. Infelizmente não. Até eu sofri um gravíssimo risco. Eu tive que levar todos os meus documentos e tive um grande problema. Eles me retiveram lá por 10 horas. Eu cheguei em casa no final da noite do dia seguinte. Eu passei a noite lá, eu saí daqui, cheguei de madrugada em Miami com a família, passamos a noite e eles me seguraram ainda 5 horas. Lamentavelmente, o nosso irmão, pastor, já de Miami, eu fui informado ontem, foi transferido para uma prisão de imigração para Louisiana, Baton Rouge. Infelizmente, possivelmente dali será deportado para o Brasil. A família está destruída. Esteja em oração, destruída, né? 6 pessoas, a maioria são filhos, primos, tá uma situação, tá uma desolação, irmão. A situação aqui na Flórida e em particular aqui em Orlando, não sei se em outras áreas da Flórida, mas aqui em Orlando está crítica. A imigração está perseguindo pesadíssimo, entende? Está cancelando vistos, está cancelando green card, é uma coisa bem estranha, né? Meu advogado depois conversou comigo e disse, pastor, o senhor se expôs a um risco enorme, eu sei, mas eu fui por fé. Ele é cristão, eu fui por fé, alguém tinha que fazer alguma coisa. Entende? Me fizeram um interrogatório enorme, 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 mas infelizmente não foi possível. Os oficiais de imigração não me explicaram detalhes, entende? Só que podiam dar detalhes ao advogado da família. O advogado da família chegou tarde. E infelizmente essa chegada tardia complicou muito a situação do pastor, infelizmente. Só estejam orando, né, pela família deste pastor, está passando um momento super difícil, né? Poderá ser deportado entre esta semana e a próxima, e aí
a família não tem outro remédio que ir embora para o Brasil, né? Depois de 20 anos aqui. 20 Uau! anos. Mas Deus é bom, Deus é misericordioso. Peço as orações pela família Rugendas, né? O sobrenome deles é Rugendas, Rugendas, né? É uma família grande e estão destruídos. Então, estou procurando dar o apoio, melhor apoio possível, mas estão totalmente destruídos. Não esperavam por esta situação, né? E eu não sei dos detalhes que levaram, né, a deportação e a prisão deste pastor, mas cada caso é um caso e tem algo por detrás que a gente não sabe, que a imigração não pode falar para nós, só fala para os advogados, né? Como eu não sou advogado, eles determinaram não falar nada detalhes. Mas, amém. A nossa parte, né? Assinei um termo de compromisso, né? Eu conheço já há alguns anos e tal, tal e tal, mas era necessária a presença de um advogado e o advogado chegou com atraso de mais de 6 horas. Aí complicou Nossa, meu muito, Deus. demais, demais, né? Então, infelizmente, o nosso irmão foi levado para a prisão de Louisiana. E orem pela Flórida, irmãos. Eu estou com já duas situações de dois irmãos que também já me chamaram hoje, estão desesperados. E a situação aqui em Orlando é crítica. Eu não sei na área da irmã Flávia Pitol, que é a área de Odessa, ou a área da irmã Laila, que é ali em Springfield, né, em Spring Hill, mas aqui em Brooksville. Orlando está crítico. Aqui está crítico, muito complicado. Em Tampa tá bem complicado. Tampa eles estão bastante, bastante Me complicado. falaram ontem, muito complicado. Mas vamos estar em oração, irmãos. Não sei se a área também da irmã Célia está assim, né? Está muito variável, varia muito de cada área do estado da Flórida. Mas Orlando, Tampa, Jacksonville está crítico, muito complicado. Mas nós estar em oração para Deus usar de misericórdia e guardar aos nossos irmãos. Amém. Meus irmãos, eu agradeço as orações, né? Foi bem cansativa essa jornada, mas fizemos o que podíamos fazer. E agora, quem não pode fazer, o nosso Deus pode. Página de número 4, irmão Kelso, Pai do Senhor, desculpe a dificuldade. Por alguma razão, quando eu envio um link para o seu e-mail, ele volta para mim. Ele está voltando. Não sei o que está acontecendo. Eu vou dar uma revisada se o problema é do meu lado ou se é do seu lado. Se é do seu lado, eu já vou deixar uma mensagem essa semana para o irmão dar uma olhadinha se de repente o seu e-mail está cheio ou coisa parecida, mas ele está voltando. Eu tentei 2 vezes, ele voltou. Aí eu tenho que mandar então para o seu WhatsApp, certo? Mas vamos lá. Página 4.7. Página 4. Esse item número 7. A salvação vem pela fé em Cristo. A fé em Cristo constitui o meio de recebermos a salvação, enquanto que a incredulidade resultará em nossa perdição. Mas a fé que conduz à salvação do pecado, ou do perdão, do pecador, aqui coloquei pecado, mas eu digitei mal, é pecador, só acrescentar a letra R no final. Requer ao mesmo tempo um arrependimento total e sincero, com pesar no coração, seguido de obediência, isto é, aceitação de Jesus como Salvador pessoal e a confissão declarada desse ato. Disso resulta a mudança de vida, isto é, a conversão do pecador. Deixa eu aqui eu dar um esclarecimento, não, e esse esclarecimento não tem o objetivo de criar polêmica, mas de esclarecer. É muito comum, é muito normal, e isso se popularizou nas nossas igrejas, quando a pessoa faz uma decisão para o Senhor Jesus, nós costumamos dizer: Fulano aceitou a Jesus como Senhor e Salvador, correto? Isso é uma expressão popular, mas você pode ficar assustado com o que eu vou dizer. Ela não tem embasamento bíblico. Não é que isso seja pecado, mas não é bíblico. Não existe nenhum versículo na Bíblia. Olha que interessante isso, né? Assim, Não ô pastor. existe. Pai do Senhor, irmã Alecrim, hoje eu não tomei o seu chá, foi por isso. Quando eu não tomo o seu chá, a senhora chega um pouquinho tarde. Cheguei Mas tarde, amém. pastor. Você colocar tudo Mas em ordem, demora, viu? eu entendo. A senhora tem uma tribo aí muito grande do seu lado, né? Então, a tribo grande, a senhora tem que trabalhar um pouco dobrado. Mas amém. O importante é É que chegou. verdade. O importante é que chegou. Mas vamos lá.
Não existe, irmãos, nenhum texto bíblico. Isso é interessante, você já observou isso? Não existe nenhum texto bíblico que diga diretamente a questão de aceitar a Jesus como nosso Senhor e Salvador. Mas não é pecado você dizê-lo, é porque é uma forma popularizada, se popularizou. Tem coisas que não têm embasamento bíblico e elas se tornam populares, mas Qual tem seria a uma ideal hoje, pastor? Hein? E qual seria a ideal? É o que eu vou falar agora. É o que eu vou falar agora. Romanos capítulo 10, versos 9 e 10. Aqui é a fórmula bíblica corretamente e teologicamente falando. Romanos capítulo 10, versículos 9 e 10. Anote aí, está aí na apostila, mas faça um highlight, chame a sua atenção, porque isso aqui é interessante. A saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Versículo 10. Visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Vamos resumir esses dois versículos? Qual seria então a fórmula correta? Fulano confessou com a sua boca e creu em seu coração que Jesus é o Filho de Deus, o seu suficiente Senhor e Salvador. Então vou repetir. Esta é a abordagem bíblica no plano teológico, ou seja, Fulano confessou com seus lábios e creu em seu coração que Jesus Cristo é o Filho de Deus e passa a ser o seu Senhor e suficiente Salvador. Querem ver uma outra expressão popular que não está na Bíblia? Não é pecado dizê-lo, porque se popularizou. Santa Ceia. Me mostre um versículo na Escritura Sagrada que fale esta expressão exata, Santa Ceia. Não existe. Mas é pecado dizê-lo? Não. Mas biblicamente não encaixa. Então qual seria a expressão bíblica? Ceia do Senhor, mesa do Senhor, comunhão. Na verdade, são três nomenclaturas ou três termos bíblicos aplicados à ceia do Senhor. Primeiro, ceia do Senhor. Segundo, mesa do Senhor. E terceiro, comunhão. Estes três termos são 100% bíblicos. O que é 100% bíblico? É o que pode ser provado com um texto ou mais das Escrituras. Já a expressão Santa Ceia não existe nenhum texto, nenhum. Você pode procurar de cabo a rabo no Novo e no Antigo Testamento, você não vai encontrar nenhum. Mas essas três expressões que eu acabei de dizer, você vai encontrar repetidas vezes no Novo Testamento. Querem ver uma outra expressão que nós já falamos e costumamos falar? A Santíssima Trindade. Você não vai encontrar em nenhum lugar da Bíblia. Alguém já encontrou em algum lugar na Bíblia essa expressão Santíssima Trindade? Alguém encontrou? E não vai encontrar, porque não existe. Isso chama-se doutrinas implícitas, ou seja, elas estão nas Escrituras, mas não de maneira direta. Ou se estão debaixo de um outro nome ou de uma outra expressão. Cremos que o nosso Deus é um Deus triuno ou trino, não três deuses, mas um Deus triuno, Pai, Filho e Espírito Santo. Há muitos textos bíblicos que provam a existência da Trindade, não é? Mas não existe nenhum texto que diga aberta e diretamente Santíssima Trindade ou Trindade. Então, estou deixando isso bem interessantemente explicado, né, para a gente entender que não é errado, aliás, não é pecado, mas não é biblicamente correto
você usar a expressão fulano aceitou a Jesus. Não, fulano confessou com a sua boca e creu em seu coração que Jesus passa a ser o seu Senhor e suficiente Salvador. Anotado, gente? Anotado? Isso é importante que isso fique bem claro. Número 8. Falando em trindade, não podia ficar para trás, né? A trindade divina coopera com o pecador na sua salvação. A salvação tem dois lados, nunca se esqueça disso. Assim como uma moeda, olhando assim por cima, alguém diz, uma moeda tem dois lados. Parece que tem, mas tem três, na verdade. Toda moeda tem três, tem as duas faces e tem a borda. Então, uma moeda, na verdade, que acostuma se dizer, toda moeda tem três lados. Não, toda moeda, dois lados, mas na verdade toda moeda tem três lados. Agora, a salvação, sim, tem dois lados, que é o lado humano e o lado divino. Vamos lá. O Pai, por sua graça e misericórdia, conduz o pecador a Cristo Salvador. Olha que interessante. O Espírito Santo convence o pecador do seu pecado e fala-lhe ao coração, insistindo na sua decisão. O pecador, aqui eu fiz questão de repetir essa expressão porque ela se tornou popularizada, tá? Aceita, em entre aspas, a Jesus e é regenerado pelo poder do Espírito Santo. Daí vem a expressão bíblica, nascido do Espírito ou nascido de novo. O Evangelho de João, capítulo 1, versículos 12 e 13, e o capítulo 13, verso do 13 ao 7, fala dessa importância, desta experiência do novo nascimento. Isso quer dizer nascer de novo. Pela regeneração, tornamos-nos participantes da natureza divina, o que nos ajudará a fugir da corrupção e das paixões humanas. Essa natureza divina, habitando mais e mais em nós, mortificará o desejo de pecar e nos fará amar a santidade e sempre buscá-la. Quem pode ler para mim, por favor, Colossenses, capítulo 3, versículo 9. Vamos à carta de Paulo aos Colossenses. Carta de Paulo aos Colossenses, importantíssima essa carta, né? Uma carta de grande impacto. Gosto demais desta carta. Sou amante das cartas de Paulo, mas esta carta aos Colossenses é uma carta de uma enorme, tremenda profundidade. Carta aos Colossenses, ou Epístola aos Colossenses, capítulo 3, versículo de número 9. Quem pode ler para mim este versículo, este texto, por favor? Colossenses 3, 9. Não imitais uns aos outros, pois que já vos despiste do velho homem com os seus feitos. Muito obrigado, irmão Ailson. Não mintais uns aos outros. Mentira é um pecado muito comum dos seres humanos, comuníssimo, altamente comum. Mas a Escritura ela é taxativa. Não mintais uns aos outros, pois que, olha só, vos já despistes do velho homem com os seus feitos. O velho homem é a natureza humana pecaminosa. Alguém já leu na carta aos Romanos uma expressão muito usada pelo apóstolo Paulo chamada carne? Carne. Parece que a gente está lendo uma epístola voltada para um açougue ou para uma matança, porque Paulo repete muito essa expressão, mas essa é a expressão usada na língua portuguesa. Em outros idiomas, a tradução não é carne. A Almeida, por alguma razão, problemas, né, em trazer do grego koiné para o português, na época, né? Hoje temos algumas traduções um pouco mais livres, que trazem exatamente o significado da palavra grega sarx, natureza pecaminosa. Isto é, eu e você ainda temos esta natureza pecaminosa, ou seja, a carne, o nosso velho homem. Mas interessante que Paulo aqui diz que vos já despistes. Não fala que eliminaste. Uma coisa é despir-se e outra coisa é eliminar. Despir implica a ideia que você estava vestido e envolvido. Concorda comigo?
Então, o despir envolve a ideia, implica a ideia que eu estava vestido de algo, eu estava envolvido. Mas aqui Paulo usa um termo grego muito interessante. Despir-se, isso quer dizer, não se deixem ser envolvidos pela velha natureza, pela natureza pecaminosa, não é? Pelo velho homem. Isso quer dizer que o velho homem ainda está dentro de nós. Mas, pastor, alguém me perguntou, mas nós não temos já o Espírito Santo? Já nos arrependemos? Já fomos regenerados pelo Espírito e pela palavra? Sim, mas o DNA do pecado ainda está em nós. Ou o DNA do pecado ainda está em nós. Esta é a razão, a grande necessidade que temos de estar buscando a presença de Deus e, dependendo dos recursos disponibilizados pelo Espírito Santo, chamado santificação. É uma das etapas da nossa salvação. Nós vamos estudar um pouquinho mais adiante. A santificação nos leva a aprender por Deus, não é na nossa força humana, mas pela graça de Deus, a renunciar, a dar morte, a eliminar os desejos da nossa natureza humana. Vamos ser sinceros, quem aqui já coçou a língua para não murmurar diante de um problema, de uma dificuldade? Você fica assim, você faz um esforço doido para não murmurar. Você clama até o sangue de Jesus. Começamos errado. O sangue de Jesus é para perdão e purificação de pecados, não para repreender as nossas obras da carne, da nossa natureza humana, entende? Mas tem crente que fica assim, que vontade de murmurar, que vontade de xingar, que vontade de praguejar. Chega no momento que o camarada, pau, estoura e murmura, pragueja, fala mal, já está pecando. É óbvio, é normal, porque esta natureza humana ainda está em nós. Alguém me perguntou, quando que essa natureza vai desaparecer do nosso ser? No dia em que formos glorificados, ou seja, no dia do arrebatamento da igreja, que receberemos um corpo à semelhança do corpo de Jesus, e este corpo, o pecado, e o DNA da nossa natureza corrompida, da nossa carne, da nossa natureza pecaminosa, deixará de existir. Aí um pastor, quando ouviu isso, há uns 25, 30 anos, colocou a mão na cabeça e chorou igual a criança. Oh, que vitória, pastor! Eu luto tanto com a minha carne, sobretudo ao lado de minha esposa. O que o irmão está querendo dizer? Ah, deixa quieto. E a esposa estava do lado. E ela não gostou da abordagem, querendo dizer que ele pecava por causa da incitação da esposa. Ou seja, eu conheci um casal muito abençoado, mas a irmã muito elétrica, muito enérgica. E o irmão muito paradinho, pastor de uma igreja abençoado, mas parece que tinham conflitos de temperamento, né? E não sabiam como lidar nesta situação. Mas aonde eu quero chegar, que nós temos, infelizmente, ainda a nossa natureza pecaminosa e temos que batalhar pesado para que ela não nos domine. Pastor, Sim, por favor. então me fala assim, com mais clareza, até mesmo para, às vezes tem outros aí até que tem a mesma pergunta, a respeito de quando nós vai ser limpo dessa carnalidade, vai ser quando Jesus vier e nós for glorificado. Isso, E aí qual a receberemos um diferença? corpo glorificado. Até esta presente situação, ou seja, até este momento que eu, o irmão e todos nós estamos vivendo, estamos sujeitos à servidão do pecado. Mas espera aí, então não tem esperança para nós? Calma, claro que tem. Nós temos a oração, nós temos a palavra de Deus e nós temos o Espírito Santo, que são os três elementos que estão à nossa disposição para nós lutarmos contra a nossa natureza pecaminosa. Vai depender muito da nossa entrega. Há uma vida de oração, que é complicado para muitos, infelizmente. Vai depender da nossa entrega à leitura da palavra de Deus. E vai depender da nossa entrega à ação plena do Espírito Santo nas nossas vidas. São três coisas fáceis? Não.
são bem difíceis, porque o nosso homem interior, Paulo falou isso com todas as letras, lá na carta aos Romanos, capítulo 7. O bem que eu quero fazer, eu não faço, mas o mal, o pecado que está em mim, este eu faço. Ele finaliza pertinho do final do capítulo 7, ele diz: miserável homem que sou, quem me livrará desta morte? Veja só que coisa séria, né? Paulo está falando que ele, gente, vamos prestar atenção aqui, vamos raciocinar juntos, todos nós. Paulo, que tinha uma vida tão próxima a Cristo, de uma comunhão tão íntima com Cristo e com o Espírito Santo, chegou a viver esse grande dilema, essa grande batalha, essa grande guerra. Agora eu pergunto: o que sobra para mim e o que sobra para cada um de nós? Meu Deus, é algo que assusta, é algo que nos deixa impressionados, mas não é algo para nos desanimar, pelo contrário, é algo que nos motiva a buscar a mesma graça que Paulo, o apóstolo, se apropriara. Então, está ao nosso alcance essa graça de Deus. Alguém pode ler para mim, por favor, segunda carta aos Coríntios, capítulo 12, versículo 9. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 12, versículo 9. Pode ler em voz alta, abrindo aí o seu áudio, por favor. Segunda carta aos Coríntios, E capítulo 12, disse-me: versículo 9. a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Anote esse texto, irmãos. Quando você pensa que está tudo indo para o buraco, quando você pensa que está tudo indo para o abismo, que o negócio vai arrebentar na sua vida, Deus, eu não vou aguentar, não. O pecado está me pressionando demais. Jesus falou para o apóstolo Paulo: a minha graça te basta. E o meu poder faz o quê? Se aperfeiçoa onde? Na nossa fortaleza? Não, é na nossa fraqueza. Agora, tem algo aqui que o Espírito Santo orientou a Paulo que nós temos uma enorme dificuldade de fazer. Nós temos essa dificuldade, irmãos, olha só. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas. Quem tem juízo hoje e se gloria quando está fraco? Vamos ser sinceros? É normal um crente dizer: eu te agradeço, Senhor, estou fraco demais, estou quase caindo, estou quase me arrebentando, estou quase me desviando. Será que você ouve algum crente de púlpito dizer isso? Não. Ele vai se gloriar quando está tudo bem, quando está tudo maravilha, quando o vento está soprando em popa. Mas Paulo tem coragem. Isso aqui, ser crente, irmãos, é para corajoso. Não é para qualquer um, não. Não é para frouxo, com todo respeito à palavra. E aqui Paulo não é frouxo, ele confessa. Pois de boa vontade, eu me gloriarei nas minhas fraquezas. Paulo chegou à conclusão: se eu me gloriar nas minhas fraquezas, eu reconheço o seguinte, que eu não sou nada, não posso nada, não consigo nada. Humilhando, né, pastor? Como é que é? Se humilhando, né? E aí Deus vem com sua graça. Exatamente. Esta é a palavra. Paulo está se humilhando. A palavra humilhar no grego é reconhecer a sua incapacidade própria e pessoal e estar debaixo de uma autoridade maior. E nós temos essa dificuldade. Por quê? Porque o pecado nos fez seres independentes, autônomos. Uma coisa super difícil, você vai dizer: ah, pastor, é facinho. Mentira, não é facinho, não. Ser dependente 100% de Deus é algo fácil? Se alguém aqui me dizer: ah, eu sou 100% dependente, está mentindo, meu irmão, com todo respeito. Você pode ser 90, você pode ser 95, você pode ser 97, você pode ser Então até... nós ireu, né, pastor? Você pode ser até 98. Gente, é difícil sermos, para chegar à dependência de 100%, ó,
essa carne aqui tem que morrer muito, tem que sofrer muito, tem que ser mortificada. E Paulo falou algo que eu, até hoje, 55 anos no Evangelho, não é vantagem nenhuma aqui, a glória seja dada para Deus, eu até hoje não consegui abrir a boca para repetir o que Paulo falou em Gálatas 2:20. Vamos lá? Gálatas 2:20. Se alguém aqui tiver essa coragem, eu quero pegar um avião e te abraçar onde você está. Porque essa coragem eu não tenho, não. Paulo falou um negócio que, olha, tem que ser corajoso e tem que viver. Gálatas capítulo 2, versículo 20. Eu estou crucificado com Cristo e vivo. Não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Minutinhos para meditar neste texto, a gente lê, passa por cima, a gente memoriza, mas a gente não percebe a gravidade e a profundidade que há nesse texto. Vamos repetir, vamos analisar rapidamente. Olha só o que diz, olha só o que diz. Já estou crucificado com Cristo. O que é ser crucificado? É estar em uma semelhante posição a qual esteve Cristo, sofrendo, sangrando, chorando, sendo humilhado. Já estou crucificado. Hoje, os hinos, se você parar para pensar, alguns corinhos, não são todos, alguns corinhos, são corinhos triunfalistas, que colocam, não estou dizendo, entenda-me bem, irmãos, é só vitória, é só prosperidade, é só a vida eterna. É o homem, é o centro das atenções. Cruz, que deveria ser o centro da nossa vida, zero. Coroa de espinhos, zero. Suor e sangue, zero. Sabe por quê? Porque hoje a teologia da prosperidade conseguiu incutir na mente daqueles que pouco conhecem ou nada este livro, com uma lavagem cerebral, ou seja, você é importante, você é especial. Ah, Deus tem um plano na sua vida. Claro que tem. Mas, irmãos, o plano que Deus tem na minha, na sua, na nossa vida, custou um preço, ó, caríssimo. Um preço que nenhum de nós poderíamos e podemos pagá-lo. Outro problema, presta atenção nisso aqui. Outro problema que não tem base bíblica. Pastor, estou pagando preço. Como é que é? Repete. Eu estou pagando. Está pendurado na cruz? Está derramando sangue? Está perfurado pelos escravos? Ah, recebeu 39 chibatadas? Está lá com as costas sangrando em carne viva? Está pagando preço? É desse jeito? Não, eu estou jejuando. Eu estou orando. Já li a Bíblia essa semana 3 vezes, todinha. Sério? Eu não dou o dízimo, não, eu dou o quadrízimo. O quadrízimo. Estou pagando o preço. Engana outro, meu irmão, minha irmã. Isso é heresia. Isso é que a teologia da prosperidade tem assoprado nas mentes vazias, sem um conhecimento mínimo deste livro. E é fácil, porque é um discurso que agrada as multidões, que massageia o ego. Estou percebendo, irmãos? Pastor, A nossa salvação ela foi reduzida no seu valor. Fale, irmão Victor Miranda. eu não sei se o senhor acompanha o professor Paulo Freire, mas Sim, ele tem uma frase clássica que ele fala que o povo sem estudo é um povo muito fácil de ser manipulado. Repita, por favor. Entendeu? O povo sem estudo é muito fácil de ser manipulado. Então, é uma massa de manobra. Quem não estuda vira massa de manobra. Quem conhece... Esse é um problema que a maioria dos líderes não tem em mente e para eles é um pouco confortável. Não estou dizendo todos, entenda-me bem, não estou generalizando. Tem líderes que, para não ter trabalho com o rebanho de Cristo, decidem não ensinar o rebanho como deveria ser ensinado. E aí o rebanho é muito fácil de ser manipulado, tanto por eles, líderes, como por outros líderes. Não tem um ditado? O feitiço voltou-se contra o feiticeiro? E, lamentavelmente, nós vemos bons cristãos, bons obreiros,
perdendo o foco do evangelho porque são facilmente manipuláveis por falta Uhum. de um conhecimento bíblico básico. Irmãos, básico. Estamos num básico em teologia. E qual a finalidade deste curso básico? Dar a vocês três coisas: despertamento a amarem mais a palavra de Deus. Segundo, dar as ferramentas para praticar na vida pessoal a palavra de Deus. E terceiro, trazer substância de Deus para influenciarmos vidas e levá-las ao evangelho de Cristo através do que? Do nosso testemunho pessoal. Já viram aquela? Se o Victor Miranda, exemplo, tem uma vida assim que agrada a Deus e eu admiro, é um exemplo. Então vale a pena eu ser um cristão, porque eu vou me parecer igual a ele. Na verdade, o Victor, ele é o que é, não por ele, é porque ele decidiu seguir a Cristo de acordo com o que a Escritura 100% ensina. Isso é ser discípulo de Cristo, é ter a semelhança de Jesus Cristo. Mas hoje estamos vendo líderes trabalhando com a manipulação, fazendo líderes após si mesmos e não líderes para o Senhor Jesus Cristo. Vamos ser sinceros, uma coisa muito difícil que eu não vejo há mais de 30 anos. Posso estar errado, posso de repente estar me dirigindo a alguém que está vivendo uma realidade bem bíblica, e até eu desconheço, porque eu não conheço a intimidade pessoal de cada um de vocês, mas hoje estamos vivendo numa época tão crítica que os líderes não estão preparando outros líderes ou outros cristãos para serem parecidos com Jesus, mas parecidos com eles mesmos. Porque é conveniente, né? Não, eu vou preparar um exemplo. O Ailson a se parecer comigo. Porque aí vou ter ele presinho, preso a mim, fiel a mim, leal a mim. Não! Temos que ter a mentalidade que o Ailson é um exemplo. Eu vou prepará-lo para se parecer com Jesus, para ser fiel a Jesus, para ser leal a Jesus. Meu Deus, se o Ailson é fiel, leal a Jesus, ele vai ser fiel em todos os sentidos, em todas as áreas. E aí vai o quê? Aparecer testemunho. E hoje, irmãos, está difícil encontrarmos testemunhos de vida que impactem a outras vidas. Esta é a razão, porque Hoje quando as você às igrejas estão vezes mais, prega o evangelho, ele não surte efeito. Sim, irmã Laila, fale. hoje as igrejas estão mais preocupadas, pastor, eu tenho visto ainda mais em igreja grande, eu posso estar errado, mas hoje em dia tem muita mentoria. Ah, vamos fazer mentoria para, tipo, a mentoria como, por exemplo, aquela pastora bem famosa que é a Camila Barros. Hoje ela está dando muita mentoria de como ser discipulada por ela, pregar igual ela, ministrar igual ela. Não, 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 não. Existe a mentoria bíblica. Entenda isso aqui, ó. Se você está interessado nessa temática, ó, o que é a mentoria bíblica? É o discipulado que Jesus deixou. Mas hoje estão usando essa expressão mentoria de uma forma completamente distorcida, completamente errada, até desviando-se do plano da salvação. E a coisa fica mais focada em cima de quê? Da pessoa, e não do evangelho do Senhor Jesus Cristo. Não, tem que pregar igual a mim, tem que ter o mesmo cacuete que eu tenho, não é? Tem que ter o mesmo piscar de olho que eu tenho. Isso é a mentoria hoje no plano humano, mas a mentoria bíblica é chamada de discipulado. Eu sou amante da mentoria bíblica, que é fazer a pessoa se parecer com Jesus Cristo. Eu tive que dar esse pequeno parêntese para vocês entenderem que salvação é um assunto muito sério e muitos, infelizmente, não estão levando com compromisso, com seriedade e, sobretudo, com Bíblia. Vamos Ô, lá. pastor, e- Sim. eu não sei aí pro lado da Flórida como que tá as coisas, mas aqui pro lado de New Jersey, tá, às vezes dá até tristeza de ir nas igrejas e perceber que o nosso evangelho, ele, em vez de anunciar a verdade e trazer pessoas à salvação, a gente vê as igrejas, os próprios crentes estão saindo da igreja, a igreja está vazia. Eu falo por algumas visitas que eu fiz e até mesmo pela minha igreja, você vai num culto de domingo, tem 15, 20 pessoas numa igreja que cabe quase 300 pessoas. O que está faltando
nessas igrejas, meus irmãos. Não estamos aqui fazendo um fórum e nenhum debate aberto, mas tem alguma coisa estranha que está acontecendo. Sim. Nosso Deus mudou ao longo dos anos? A palavra de Deus mudou ao longo dos anos? Pastor, Não. Eu os creio crentes que estão ficando sensíveis. Aí a Tem minha muitos crentes, pergunta. tem muitos crentes sensíveis. E O que, no o que... final, Ah, tipo assim, qualquer coisinha, tipo assim, já não ora mais para a palavra de Deus ou para Jesus Cristo e olha assim para as pessoas que, irmão, veio confessar sobre mim, eu não estou na igreja mais, não. Então, tipo assim, é uma coisa que eu vejo no dia a dia, ver as pessoas falando, eu já ouvi pessoas falando isso, que não vou na igreja por causa de fulano, e não por causa de Deus. irmão Joel, o irmão agora abriu a segunda parte da aula. Por que hoje os crentes estão tão sensíveis? Paulo explicou isso. Existem 3 tipos de pessoas na Bíblia. Se quiser anotar, eu falo um pouquinho disso na apostila. Existe a pessoa natural, a pessoa carnal e a pessoa espiritual. Vou repetir: a pessoa natural, a pessoa carnal e a pessoa espiritual. Vamos começar na ordem. Quem é a pessoa natural? É a pessoa que não teve nenhuma experiência com Cristo, com a palavra de Deus e com o Espírito Santo. Ela É o é a famoso maioria que nós ateu, né? conhecemos. Como? É o famoso ateu. Eu vou lhe provar que não existe ateu. Existe o agnóstico, mas o ateu não existe. Porque no fundo todo ateu chega lá e diz: Meu Deus, já ouvi dezenas de ateus numa hora da morte Matemática, dizer: né? Meu Deus, vem cá. Até que você não se confessava ser ateu, como é que você está dizendo na hora da morte, meu Deus? Não tem um negócio errado? Porque nós confundimos ateu com agnóstico. Oh, o que é um agnóstico? É uma pessoa que nega a ação de Deus na nossa vida humana. Ou seja, Deus está lá no seu trono distante, nós estamos aqui se arrebentando na terra. Esse é o agnóstico. Não há como haver um relacionamento com um Deus grande lá no trono, com nós tão pequenininhos aqui na terra. Então, temos que entender. Nós vamos falar um pouquinho sobre isso, as diferenças entre os ateus e os agnósticos. Todo ateu crê, de uma certa forma, ainda que errada, em Deus. É estranho isso que eu estou dizendo. E os agnósticos são um pouquinho mais complicados. Mas deixa eu fechar aqui esse parágrafo que diz o seguinte, ó. Pela regeneração, tornamos-nos participantes da natureza divina, como já falei, que nos ajudará a fugir da corrupção e das paixões humanas. Essa natureza divina, habitando mais e mais em nós, mortificará o desejo de pecar e nos fará amar a santidade e sempre buscá-la. Pessoa natural é a pessoa que não conhece a Cristo, nunca teve uma experiência com a palavra e com o Espírito Santo. Pessoa carnal, quem é a pessoa carnal? É o crente, batizado no Espírito Santo. O quê? Sim, fala em línguas, tem dons espirituais, é usado poderosamente por Deus, mas a sua vida não é dominada pelo fruto do Espírito. Uau. Oh, a sua vida não é dominada pelo caráter de Cristo. Oh, peraí. O que determina a espiritualidade de um cristão? São os frutos, ou o fruto do Espírito, ou os dons espirituais? O fruto. O fruto fala de maturidade. O fruto fala de caráter. O fruto é que determina a nossa espiritualidade. Mas peraí, e a pessoa cheia de dons? Ela não é uma pessoa espiritual? Não. Ela é uma pessoa carnal. Ela se deixa ser influenciada pelos seus impulsos humanos e pecaminosos. Ah, pastor, mas ela é usada por Deus? Claro! Porque ela tem o dom. Dom não tem nada a ver com caráter. Ih, pastor, agora está dando nó na minha cabecinha. Romanos capítulo 11, versículo 32. Irmãos, a Bíblia tem resposta para tudo. Eu posso não ter todas as respostas, mas a nossa Bíblia tem resposta para tudo. Romanos capítulo 11, versículo 32. Meu Deus!
Aí nós voltamos àquele texto de Oséias 4:6. Meu povo, meu povo, meu povo perece. 11:29, desculpe. Romanos 11:29, não 11:32. 11:29. 11:29. Desculpe. Quem pode ler para nós? Romanos 11:29. Pois os dons da salvação de Deus são irrevogáveis. Ó, tradução do Kelson bateu pesado. Repete de novo, Kelson, por favor. Pois os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. Uau, uau, não volta atrás. Na minha tradução, que é Almeida Revista Corrigida, diz: porque os dons e a vocação de Deus são sem arrependimento. Quando você estuda esse texto, aí você vai entender o seguinte: tem pessoas que recebem dons e chamado da parte de Deus, mas não tem caráter. Vou dizer algo aqui que vai causar um pouco de escândalo, mas está dentro do nosso estudo de soteriologia, doutrina da salvação. Está dentro do nosso estudo. Eu conheço obreiros adúlteros. Evangelistas, presbíteros, pastores. 2 deles já me confessaram. Eu tenho mulher e 2 amantes. Meu Deus. Agora, o mais assustador, escute, o mais assustador, quando levantam as mãos e oram, Jesus opera. Mas peraí, o camarada não é um canalha? O camarada não é um pecador extremo? E como é que ele pode ser usado por Deus? Por causa do dom. Por causa não do caráter. Mas Eu peraí, já vi um já. Ih, irmão, Aí eu conheço a 2. pessoa vomitar o mal, e Deus fazer o milagre, e depois o escândalo veio e acabou com tudo. Isso dá um nó cego na cabeça de muitos crentes. Vocês sabiam disso? Quem concorda comigo? Dá um nó cego? Sim ou não? Dá um nó cego. Mas que negócio é esse? Mas a Bíblia, irmãos, se eu não tenho resposta para tudo, a Bíblia tem. E qual é a resposta que Jesus dá sobre essa situação? Mateus capítulo 7. Meu Deus! Ô pastor, Tá? aí entra aquele versículo que naquele grande dia são esses que serão repreendidos pelo Senhor Jesus, né? Exatamente, Alisson. É lá onde nós queremos entrar. Mateus capítulo 7, versículo 21, 22 e 23. Se você não está anotando, porque alguns desses textos estão na apostila, outros não estão, porque eu estou fazendo um desenvolvimento bem amplo da situação. Mateus 7, 21, 22, 23. Olha o que diz lá. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Então anota aí. Quem vai entrar no céu? Quem faz a vontade do Pai. Vamos lá no 22. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos em nós, em teu nome? Olha aí, muita gente profetizando. Eu creio em profecia? Claro que creio. Mas tem muita gente se valendo disso, ó. Não profetizamos em teu nome? Aí a segunda questão. E em teu nome, não expulsamos demônios? Tem muita gente se valendo que tem dom para expulsar demônio. Aí vem a terceira pergunta. E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Que o irmão João acabou de falar agora. Aí Jesus dá uma resposta de bomba. Olha lá. E então lhes direi abertamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais o quê? A iniquidade. A palavra iniquidade aí é uma palavra grega, adikia. Falta de temor e respeito ao cumprimento prático da palavra na vida. E quem é o iníquo? Quem pratica iniquidade? O crente carnal. Ou a pessoa carnal. Anote isso, irmãos. Deus pode usar qualquer um, uma vez que tem dom e vocação, chamado, Deus usa. Mas isso não vai determinar que ele está 100% salvo. Olha que problema. E não vai determinar que este é um crente maduro e espiritual.
Escreva e anote: o que determina a nossa maturidade e a nossa espiritualidade é termos o fruto do Espírito. Então não se Pastor, tem uma escandalize. pergunta. Faça, por favor. O que eu vou perguntar meio que já sabendo da resposta. Mas se Jesus, Vamos lá, vamos mas lá. se Jesus voltar, esse povo aí que tá deixando de congregar e tá sendo crente caseiro, porque aqui tem muitos. Não, eu sou mais crente na minha casa do que na igreja, porque já não aceitam mais, tipo, tipo, já não aceita mais, já, tipo assim, eles pensam assim, na igreja tem muito mais coisas erradas, então eu no meu lar eu vou adorar mais ao Senhor do que na igreja. Se Jesus voltar, como que fica a situação desse povo? Vamos Nesse domingo separar, versículo desse jeito. vamos separar essa situação em duas partes. Me acompanham? Vamos separar. Ouviram a pergunta da irmã Aline? Irmã Aline, repita de novo para que o povo. Isso aqui é interessante. Nós estamos estudando uma matéria que tá batendo no joelho, forte. Salvação não é um negócio fácil, irmãos. Quem pensa que salvação é fácil, assim, é mumu com chantilly, que é doce de leite aguado na boca. Salvação custou o sangue de Jesus, é caro demais. E muita gente não está levando com santidade, muito menos a sério o que é salvação. Então, irmã Aline, repita a sua pergunta, porque nós vamos jogar aqui em duas partes, olhando para a Bíblia. Por favor. Sim, é porque muitas pessoas estão deixando de congregar, apontando os erros da igreja e estão dizendo que são mais crentes em casa do que em comunhão com os irmãos. Tipo, eu tô na minha casa e eu adoro mais ao Senhor do que você que está na igreja. E muitas pessoas estão assim. Então eu queria saber como fica a salvação dessas pessoas. Temos duas situações. Vamos então abrir duas frentes, duas portas ou dois caminhos. Número um, nós fomos salvos para olhar para quem? Para Cristo ou para os homens? Para Cristo. Cristo. Aí temos um problema. Nem todos os líderes ensinam os liderados ou o rebanho de Cristo a ensinarem a olhar para Cristo. Começa por aí. Então, há problemas nas nossas igrejas? Claro que sempre. Onde tem um ser humano, tem problemas. Mas os problemas mais crônicos, mais agudos, mais terríveis que vemos nas nossas igrejas, por estranho que pareça, começa aonde? Na liderança. Porque a liderança tem que ter compromisso em ensinar, guiar, orientar. Tem problemas no rebanho? Claro que tem. Eu não vou dizer que não tem. Tem, irmãos. Mas o grosso dos problemas está concentrado quem? Na cabeça. O livro do profeta Isaías, no capítulo 1, diz, né? Que se a cabeça está enferma, todo o corpo fica enfermo. Alguém já leu isso? No capítulo 1 do livro do profeta Isaías. Se a cabeça está enferma, o que é a cabeça? Qual é o símbolo da cabeça? Liderança. Se a liderança está enferma, esquece, o corpo vai estar enfermo. Então começamos por aí. Se os líderes estão enfermos espiritualmente falando, o corpo de Cristo vai sofrer esse mesmo problema. Ok. Aí temos o segundo problema. Primeiro, a liderança está falhando. Algumas lideranças, graças a Deus que não são todas, estão falhando em ensinar, em guiar o rebanho na presença de Cristo à luz da palavra. Aí vemos o segundo problema. A Bíblia deixa clara que nós não devemos deixar de nos congregar. Isso é bíblico, isso é para manter a saúde do corpo. Paulo ensina isso em todo o capítulo 6 da primeira carta aos Coríntios, porque somos membros uns dos outros, que precisamos estar ligados com a cabeça que é Cristo. Leia o capítulo 6, todo ele, da primeira carta aos Coríntios. Como isso aqui é importante. Terceiro problema. Se os líderes estão falhando no ensino e na orientação, vai ser gerado um gravíssimo problema, chamado escândalo. Jesus mesmo disse: ai daqueles por quem vêm os escândalos. Melhor que se amarrasse ao redor do seu pescoço o quê? Uma pedra de moinho. Em umas traduções diz nó de azenha, e se lançasse para o fundo do mar. Tem escapatória esse caboclo? Não.
Amarra o pé. Você já viu uma pedra de moinho? Eu fui várias vezes na Holanda. Caramba, que negócio grande. Aí eu me lembrei desse texto. Falei, Jesus, se eu amarro essa pedra ao redor do meu pescoço, pode ter 50 homens. Ninguém consegue me tirar do mar. Porque vai me jogar lá no fundo e acabou. Tchau, eu tô empacotado para o inferno. Certo? Então, irmã Aline, nós temos um grande problema hoje. Primeiro, com a liderança. Se a liderança não assume saúde, não transmite saúde, o corpo vai sofrer. Se o corpo vai sofrer, o corpo vai sofrer o quê? O escândalo, a desmotivação, o mau testemunho. E é claro, como somos seres humanos, qual vai ser a reação humana mais imediata, quase que automática? Não querer ir mais à igreja, ficar em casa, ver tudo errado, critica todo mundo, tá todo mundo de cabeça para baixo. Por quê? Porque todo problema começa com a liderança. Existe crente complicado? Existe obreiro complicado? Existe obreiro problemático? Claro que existe, caramba. Sempre vai existir. Mas a maior responsabilidade do corpo de Cristo está com quem? Com a cabeça. Pastor, Sim. Vamos lá, rapidinho, porque eu quero avançar um pouquinho mais. Eu já sabia que isso ia abrir um leque enorme, mas estamos estudando uma matéria de grandíssima importância. Irmão Ailson, depois pastor Francisco, lá, que é uma autoridade, não é? Que está aqui em nosso meio e tem muito a contribuir aqui em nosso meio. Irmão Ailson, por favor. deixa eu falar. Esse dia eu estava conversando com um pastor amigo meu. Nessa situação que a irmã falou aí, inclusive ele mandou para mim o texto da Bíblia e perguntou o que, que eu achava, né? E eu expliquei para ele a minha visão, aí ele entrou falando. E falou muita coisa, mas tudo nisso aí que o senhor está falando. Mas eu vou deixar eu ler para o senhor ver. Ó. De onde ele tirou a base? E estando Paulo no meio do Areópago, disse: Homens atenienses, em tudo vos vejo como sendo um tanto supersticiosos. Porque, passando eu e vendo os vossos santuários, achei também um altar em que estava escrito ao Deus desconhecido. Esse, pois, que vós honrais, não o conhecendo, é o que eu vos anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo o Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens. E ele é pastor e está achando base nisso aqui, para Deixa eu interromper rapidinho Desculpe, irmão, isso. Vou lhe interromper por 10 segundos. Irmão Francisco me apresentou aqui uma situação. Pastor Francisco, sim, por gentileza. Eu recebi aqui a sua mensagem. Pastor, vou precisar me ausentar, mas é porque surgiu uma emergência aqui com um membro da igreja e eu preciso sair, tá bom? Perfeito, tranquilo, tranquilo. Estaremos em oração, tudo vai dar certo, a boa mão de Deus vai lhe usar. Amém. Porque o senhor é cabeça sadia, vai trazer saúde para quem está enfermo, tá? Deus abençoe, Amém. Obrigado pela consideração. Amém. Voltamos para o Ailson. Vamos lá, Ailson. Fecha a sua abordagem. E ele está achando base nesse texto, pastor, para não querer congregar mais. Ele mesmo, como pastor, falou que não congrega mais. Entende? Texto fora de contexto gera-se o quê? Pretexto. Isso é pretexto, irmão. Esse pastor, com todo respeito, não conheço, gostaria de conhecê-lo e humildemente dar umas orientações bíblicas. Ele desconhece o contexto deste texto. Victor, para que eu possa avançar no ponto 9. Gente, nós estamos agarrados no ponto 7 e no ponto 8, mas vamos avançar. Pastor, rapidinho aqui, já que ele citou Paulo como referência, eu vou citar uma outra, né, frase de Paulo. Mas e o analisar o homem, pois a si mesmo? O que ele está fazendo? Ele está vendo se ele também está errado na situação, ele também está vendo se ele não é um chato, ele já parou para pensar nessa possibilidade? Que é só ele que é o problema e o problema não é as... Repita, por favor, houve uma interrupção. Não, eu citei Paulo também, né? Ele citou Paulo como referência, eu também acabei usando Paulo como referência. Analisar o homem, pois a si mesmo. Eu acho que esse texto abrange um leque bem grande, né? Ele já parou para pensar que o problema não seja ele, né? Ele já parou para pensar que ele tem as ideias dele, ele acha que ele tem o rei na barriga, né? Que ele não aceita ser liderado.
Ele já Ninguém parou para pode se pensar nessa achar possibilidade também? melhor do que o outro. Muito pelo contrário, a Bíblia nos ensina que devemos nos considerar menores em relação aos outros. Irmã Évila, rapidinho que eu estou recebendo mensagens paralelas aqui. Irmã Évila, tranquilo, podemos fazer isso na próxima semana, tá bom? Então, se a senhora precisa se retirar para atender essa emergência, fique bem à vontade, tá? Só me recomendo que assista o restante da aula em vídeo e aí na próxima semana a gente resolve a sua situação, tá bom? Ô, pastor, me desculpa aí. Irmã Deli, por favor. Não, só lembrando o senhor, não sei se talvez o senhor mandou mensagem, só lembrando, eu acho que o senhor tinha que dar uma prova para o pessoal hoje, não é isso? É que a senhora chegou um pouquinho atrasada e eu já tinha falado sobre esse assunto. Ah, tá. Não, é só querendo ajudar mesmo, sem. Vai que o senhor Mas eu tenha agradeço. tapado um pouquinho É que a senhora não tomou hoje o chá de alecrim. Se a senhora Oh, meu tomasse, Deus. a senhora chegasse no hora, a senhora chegaria. Não, isso Gente, é ótimo ter a aula completa, isso é bom, é só para. Vai que o pessoal tem que fazer prova. Vamos para o ponto número 9, gente. Aliás, não para o ponto número 9. Os elementos operantes na salvação. Tudo isso está envolvendo o pacote da salvação. Gente, vocês estão se dando conta que o pacote da salvação não é um negócio fácil, não. É um negócio de grande responsabilidade. Olha lá. Os elementos operantes na salvação. Eu separei 8, na verdade 7, desculpe, 7. E nós vamos desenvolvê-los bem, né? Arrependimento, fé, conversão, justificação, regeneração, adoção e santificação. Fique tranquilo que nós não vamos conseguir ver todos eles hoje, é impossível. Pelo menos 2 vamos fazer um esforço, porque dentro de 10 minutos eu vou ter que parar para entrar com a prova. E está faltando ainda gente, bastante gente que ainda não fez e poderá sair no prejuízo, né? Nós temos aqui, deixa eu ver aqui, irmã Aline está presente, irmã Laila está presente, irmã Vanderlei Almeida não está presente, irmão Victor, irmão Walisson. Quem está presente, tudo bem. Quem não está, infelizmente, a gente vai ter que trabalhar uma outra forma para ajudar da melhor maneira possível. Mas vamos lá. Elementos operantes da salvação. A salvação é uma obra de Deus em benefício do homem. Guarde isso. E não uma obra do homem em favor de Deus. Aí eu vou usar uma abordagem muito comum nas nossas igrejas. Então, é só um exemplo, tá? Só um exemplo. O Kelson saiu de um culto, aí se deu conta que um irmão da igreja dele, me permita aqui usar um exemplo, o Walisson, que se conhece, né? Estou aqui falando de irmãos que se conhecem, são do mesmo ministério, até mesmo mesma congregação. Tá ali o Kelson teve num culto lá em Hartford, um culto de fogo abençoado, lindo, mas o Walisson não foi. Faltou, teve uma dificuldade, enfim. Aí o Walisson, e aí? E aí, mano? Não vou conseguir imitar a voz do Alisson, porque ele é muito suave. E aí, mano? O culto hoje foi bom? Isso é automático. De a gente perguntar, como é que foi o culto hoje? Foi bom? Vocês observem que isso não é uma abordagem bíblica. Quem somos nós para avaliar se o culto foi bom ou foi ruim? Porque o culto para quem é? É para o homem? É para o cantor? É para o pregador? É para o grupo de louvor? Não. O culto é para Deus. Então já se popularizou outro problema de nós avaliarmos o culto como ele fosse o homem o centro. E, na verdade, hoje, em 80%, desculpe, está sendo cruel, não estou aqui julgando, mas se nós olharmos o panorama mundial, 80% das igrejas no mundo estão com a visão antropocêntrica. O que é isso? O homem como centro do culto, não é? É só vitória, é só triunfo, é só conquista, é só poder. Ei, a causa do culto é Cristo e a palavra. Então a causa, a razão do culto deve ser sempre cristocêntrico ou bibliocêntrico. Mas hoje a evidência do homem é gritante. Tem igrejas que eu confesso, eu fico nervoso. Me bate desculpa a expressão como é muito usado no Rio de Janeiro, me bate um piripaque na minha mente. Senhor, quem está aqui sendo glorificado? És tu, a tua palavra, ou é o homem? Gente, olha, às vezes me dá uns piripaque que eu fico, sangue de Jesus, me lava, me purifica do pecado que está vindo na minha mente, porque eu estou ficando irado.
Sou. Entende? Tu fica admirado, porque. E eu não aguento, irmãos. Eu já, talvez pelos anos no Evangelho, por ser já um pouco idoso, eu não tenho muita paciência em certos cultos, não. Eu, por respeito, para não pecar na presença de Deus, eu me levanto e, ó, saio. Já aconteceu de eu ser convidado para pregar em duas igrejas diferentes, em dois lugares diferentes, e o culto era 100% antropocêntrico. Chegou no momento que eu perdi a graça, perdi a paciência, perdi a alegria do espírito, me levantei e me retirei. Mandei uma mensagem para o pastor: pastor, me perdoe, não tem como pregar, estou passando mal. Realmente estava passando mal na minha alma. Minha alma estava em agonia. Mas, pastor, o senhor foi antiético? Confesso que eu fui. Mas minha alma Pastor, estava em agonia, não tinha ambiente para pregar. Não tinha, porque 2 horas e 45 de louvor, só exaltando a pessoa do homem. Misericórdia. Absurdo, absurdo. pastor, Fale, irmã Flávia, por favor. eu tive experiência isso num culto, que eu senti o louvor, não senti a presença de Deus, e aí eu fiquei parada lá como uma estátua, né? Só que aí o Espírito Santo falou no meu coração: você veio aqui para escutar o louvor ou para me adorar? Então eu no meu íntimo eu fiquei adorando a Deus, senti a presença dele independente do louvor que ele estava cantando. E foi uma lição para mim, porque às vezes eu ia para o culto e ficava esperando é, a pregação ser boa, o louvor ser bom, é, muitas pessoas que vinham e dava profecia, a gente ficava esperando aquilo. Mas aquilo não é um culto para Deus às vezes, né? Exatamente. Irmão Kelson, rapidinho, eu vou estender para 9h45, tá bom, gente? Para não quebrar demais. 9h45 a gente para já para a prova. Irmão Kelson, entre com a sua participação, por gentileza. A abordagem que a irmã Flávia fez, pastor, o que acontece no nosso meio hoje em dia é que muitos de nós não sabemos o real significado do culto, porque o culto no original é serviço. Isso, então a gente exatamente. prestando serviço a Deus, é cada um de nós fazendo a nossa parte dentro da igreja, prestando Exatamente. serviço. Cada um de nós adorando a Deus, exaltando Ele, porque Ele é digno de toda honra e toda glória. E muitos de nós espera Deus fazer algo dentro do culto, e sempre que é nós que temos que dar o nosso passo primeiro. Sempre, sempre, sempre. A iniciativa tem que ser nossa, porque o objeto do culto, o foco do culto, o centro do culto é o nosso Deus e a sua palavra. Vamos lá. Como já mostramos no texto anterior, o homem é completamente incapaz de agradar a Deus inteiramente ou de fazer alguma coisa que possa alterar o curso da sua vida, pois leva sobre si a sentença de morte. Lembre-se, a palavra morte quer dizer separação. O irmão André desapareceu, ele estava aqui na conexão, eu acho que ele teve problemas na conexão, né? Ele estava, quando fica muito quietinho, porque o André sempre dá um pouquinho mais de gás, mas ele talvez não pôde conseguir manter-se na conexão. Mas vamos lá. Por isso Deus tomou a iniciativa de redimi-lo. Olha, estamos aqui falando de iniciativa, não? Então nosso Deus tomou a iniciativa de redimir o homem, efetuando a provisão para a salvação pela morte e ressurreição do seu filho, e deste modo ajudou o homem a aceitar esta provisão pelo poder do seu Espírito Santo. Quanto à aplicação prática, a salvação consiste de vários elementos, dentre os quais vamos destacar os seguintes. Outra coisa que não tem conteúdo bíblico, mas se tornou algo popularizado. E até acredito que você, minha irmã, meu irmão, já disse isso por dezenas de vezes sem perceber que está fora do contexto bíblico. O que, pastor? Eu encontrei Jesus há 20 anos. Errado. Biblicamente falando, nós não tínhamos nenhuma condição de encontrar Jesus. Está notando? Nós não tínhamos nenhuma condição. Nenhuma. Por causa da nossa desobediência, por causa da nossa alienação, do nosso afastamento pelos nossos pecados da presença de Deus. Então, se você falou isso, eu tenho falado, muda o disco. Ele me encontrou. Ele me redimiu. Ele estendeu as suas mãos sobre mim e me resgatou. Ele mesmo disse lá no Evangelho de João, capítulo 16, não foste vós que me escolhestes, mas fui eu que vos escolhi e vos nomeei. Opa!
Jesus falou, tá falado. Então, se você até agora costumava falar, eu encontrei Jesus há 20, há 30, 40 anos, vira o disco. Ele que nos encontrou. Ele que me encontrou, ele que encontrou a você, encontrou a cada um de nós. Agora, coube a mim e a você dar o sim, dar o ok. Entra, Senhor, faz aqui uma festa na minha vida. Então, a decisão foi nossa. A iniciativa foi dele, mas a decisão foi nossa. E começa como? Arrependimento. Sim. Mas a situação está tão complicada que tem gente, tem crente achando ruim de falar que Jesus me aceitou. Outro dia eu conversei com um falando, Não, tá achando brincando ruim. comigo, irmão Ailson. Não, é sério. O senhor está falando isso aí, devia estar aqui para aprendendo um pouquinho. Falou, não, hoje o povo acho que está mudando o jeito até de perguntar se a pessoa quer aceitar Jesus. É a gente que tem que aceitar Jesus, né? Isso é absurdo, isso é absurdo, irmão Ailson. Mas é Pastor, sério. a gente tem vivido aberrações, pastor, nas igrejas. A gente tem visto coisas assim que. Meu Deus. Meu povo, tá lá em Oséias 4:6. Meu povo o quê? Meu povo o quê? Aliás, por falta de conhecimento. Perece por falta de conhecimento. E é conhecimento básico. A frase em hebraico é interessante, né? Meu povo perece por falta de conhecer as pequenices da minha palavra. Uau! Não é preciso ser um teólogo. É só conhecer o básico para não perecer, para não se extraviar. Vamos ao arrependimento? Tenho 5 minutos para fechar essa aula. O arrependimento envolve uma completa mudança de pensamento sobre o pecado e a percepção da necessidade de um Salvador. O arrependimento leva o pecador a ficar tão contristado por causa do pecado que ele aceita com alegria tudo que Deus requer para uma vida de retidão. Os passos que levam o homem ao arrependimento, uma vez operando Deus, são reconhecimento do pecado. É nessa ordem exata, Primeiro, reconhecimento do pecado. Reconheço que eu sou um pecador, reconheço que eu ofendi o coração de Deus, reconheço que eu fiz isso e aquilo. Esse é o primeiro passo. Segundo, tristeza pelo pecado. Eu me sinto mal pelo fato que eu fiz isso, fiz aquilo, me sinto mal. Tristeza pelo pecado. Terceiro e último passo, abandono do pecado. Deixo de lado essa vida. Chuto o balde do que estava me destruindo. Agora eu quero viver o quê? Uma nova vida. Isso é arrependimento. Vamos à segunda carta aos Coríntios, capítulo 7, versículo 10. Esse é o melhor texto entre tantos que deixa claríssimo o que é arrependimento. Segundo a visão de Deus, a visão bíblica. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 7, versículo 10. Porque tem a visão do arrependimento no plano humano, ok? Mas nós estamos aqui para aprender o plano de Deus, o plano bíblico. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 7, versículo 10. Quem pode ler para nós, por favor? Porque a tristeza, segundo Deus, opera arrependimento para a salvação, da qual ninguém se arrepende, mas a tristeza do mundo opera a morte. Anote aí. Esse é o único texto da Bíblia que coloca lado a lado dois sentimentos parecidos, mas muito diferentes nos resultados: arrependimento e remorso. Eles são muito parecidos, demais. A diferença é que o arrependimento ele vai levar, número 1, ao reconhecimento do pecado. Número 2, a tristeza pelo pecado. E número 3, o abandono do pecado. O remorso. Anote aí, não tem nada disso. Não tem reconhecimento do pecado, não tem tristeza pelo pecado, não tem abandono do pecado, não, muito pelo contrário. O que é o remorso? É o peso da consciência. Pesou a consciência, foi lá na frente, chorou, derramou lágrimas de crocodilo e volta a viver a mesma vida de pecado. Judas teve remorso, sim, pastor? Excelente. Bom, Flávia, 50 para a senhora, tá bom? Só para a senhora, e hoje, dormir alegre. 50 pontos para a irmã
Flávia Piton. A irmã Flávia está na bênção. Ela vai ser mamãe dentro de alguns dias, né? E ela está com os hormônios da unção. Obrigado, pastor. Os hormônios da unção batendo na irmã Flávia. Oh, meu Deus, 50 pontos para a irmã Flávia. Judas, em momento nenhum se arrependeu. Em momento nenhum reconheceu o seu pecado. Em momento nenhum teve tristeza pelo seu pecado. Em momento nenhum abandonou o seu pecado. Outro exemplo bíblico, estão lembrados? Teve um outro exemplo, bem estranho, muito estranho, lá no Antigo Testamento, de uma pessoa que foi tomada de remorso. E teve um fim parecido com o de Judas. Saul? Saul, o rei Saul, sim senhor, teve um sentimento, uma atitude muito parecida com o de Judas Iscariotes. E o fim dos dois, qual foi? Morte. Judas se suicidou e, não é, Saul induziu a... Só um momentinho. Ok. Perfeito. E Saul praticamente no mesmo patamar. Então, meus irmãos, eu vou ter que parar por aqui, porque já são 9h45, né? Nós não podemos comprometer o horário e a prova é curtinha para quem for fazer. É só relembrando aos irmãos que vão fazer esta segunda chamada. Daqui a pouquinho está entrando aí nosso irmão Alexandro dos Santos, nossa irmã Aline já está presente, irmão Arthur também já está presente, irmã Révela não pôde, teve uma emergência também, irmã Laila está presente, irmão Victor e irmão Wallison. Então vocês, por favor, se mantenham, tá? Não saiam da conexão. Nós vamos orar agora, agradecer ao Senhor nosso Deus, e no momento que nós terminamos essa oração, e você já está despedido para deixar a conexão. Alguma última pergunta da noite? Alguma última pergunta? Se alguém tem uma última pergunta, fale agora ou cale-se até a próxima aula. Gente, estão percebendo que esta matéria tem muito ainda o que falar? E 6 aulas vai ser curtinho, irmãos. Confesso a vocês, 6 aulas, se for necessário, já adianto. Não é o meu plano, mas se o Espírito Santo dirigir de tal maneira, a gente vai acrescentar uma aula a mais. Então teremos 7. O planejado seriam 6, mas se houver necessidade, porque é um assunto que não poderemos deixar nenhum tipo de dúvida. Estamos de acordo, irmãos? Esse assunto não pode ficar nenhuma dúvida. Tem que ser tudo o mais esclarecido possível. Sobretudo, quando nós estudarmos uma matemática aqui que vai deixar muita gente de nó na cabeça, né? A salvação pode ser perdida ou não? Biblicamente, sim. E o que é o pecado contra o Espírito Santo? Então, prepare-se, o negócio vai esquentar forte nas próximas semanas. E eu já ministrei essa matéria várias vezes, e você pode acreditar ou não. Para terminar aqui, irmãos, já tivemos 4 pastores que estudaram conosco, já não estão mais, e eles na hora, na tela, como estou aqui com vocês, começaram a gritar e chorar. Falei, o que é isso? Está tendo um problema de saúde? Levantando a mão para se entregar a Jesus. Eu não estou entendendo. Peraí, mas você é pastor. Não, eu cheguei à conclusão que eu estava convencido e não convertido. Então, estudando esta matéria, eu estou querendo receber de novo a Jesus. Gente, isso aconteceu em uma aula com 4 pastores. Eu fiquei Eu pensava que eu já tinha visto tudo na minha vida, mas nunca tinha visto 4 pastores. E aí, ao estudarem esta matéria, foram poderosamente impactados pelo poder do Espírito Santo, a ponto de reconhecerem: eu até aqui convencido, agora eu quero sair daqui convertido. O que eu tive que fazer? Parei a aula e orei pelos 4. Hoje são mais do que bênçãos. Isso foi quase 3 anos atrás. Ficou marcado, gente. Eu fiquei impressionado. Jesus, tu és tremendo. Eu pensei que eu já vi muita coisa, mas eu não vi nada. Então eu não vou me assustar se no final desta matéria alguém levantar a mão aqui querendo receber a Jesus. Não é confessar Jesus como seu Senhor e Salvador. Não é confessar com sua boca e crer no seu coração. Então não vou me assustar e nem vou me escandalizar. Fica tranquilo.
Tá bom? Meus irmãos, vamos orar ao Senhor nosso Deus e agradecer por esta aula. Obrigado e lamento hoje por esta pressa para terminar por causa do respeito que temos aos irmãos e temos que eliminar essa dificuldade, tá? Na próxima aula também teremos uma aluna que vai fazer, somente uma aluna, mas aí nós deixamos um pouquinho mais à frente, mais ou menos nesse horário. Vamos agradecer ao Senhor nosso Deus. Irmão Kelson já fez a oração na aula passada, se não me engano, né? Então hoje será o nosso irmão Ailson. Irmão Ailson, por favor, nos leva a Deus uma palavra de oração para finalizar a nossa aula. E depois desta oração, proclamamos o nosso lema. E aí todos os demais que não forem fazer a segunda chamada podem se retirar e permaneçam. Perfeito. Está ali nosso irmão evangelista Alexandre. Ailson, por favor, pode orar agradecendo ao Senhor. Santo Deus, eterno Pai, nós te agradecemos, ó Deus, mais uma vez, ó Deus, por essa oportunidade que o Senhor nos deu, Pai, de estarmos aqui aprendendo mais da Tua palavra, meu Deus. Pai, que o Espírito Santo do Senhor trabalhe no nosso coração, abrindo a nossa mente, ó Deus, para receber a preciosa palavra do Senhor, meu Deus, e que isso, ó Deus, nos faça ser melhores da Tua presença, ó Pai, ser mais servos do Senhor e aprender mais de Ti, ó Deus. Que o Senhor continua, Pai, iluminando a mente do Teu servo, ó, usando ele, ó Pai, para honra e glória do Teu santo nome, ó Deus querido. E que a Tua palavra, meu Deus, na nossa vida seja, meu Deus, para fazer o nosso crescimento, ó Pai, que nós possamos, ó Deus, fazer as pessoas à nossa volta também crescer, ó Deus, conhecendo a Tua palavra, Deus. Fica conosco, ó Deus, e com os irmãos também que irá fazer a prova neste momento, ó Deus. Abençoa cada lar aqui representado, ó Pai, tomando as Tuas mãos. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Amém, amém. Nosso lema para fechar tudo e depois do lema nos despedimos e aí você que não vai fazer a prova pode sair da conexão. Seriedade. Seriedade. Compromisso. Compromisso. Disciplina. Disciplina. Seriedade. Seriedade. Compromisso. Compromisso. Disciplina. Disciplina. Seriedade. Disciplina. Compromisso e disciplina. É necessário que ele cresça e que eu diminua. É necessário que ele cresça e que eu diminua. É necessário que ele cresça e que eu diminua. E a Deus damos o quê? A honra, a glória e o poder. Ó, beijão desse tamanho para vocês. Deus os abençoe. Quem for ficar, fica. Quem tiver que ir embora, vai embora. Deus os abençoe. Nós nos encontramos na próxima aula, se Deus quiser. A paz do Senhor a todos.